Olá, boa noite. Ministro do Supremo Tribunal Federal retira sigilo de parte da delação de Rony Lessa e autoriza a transferência dele para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Por razões processuais, STF rejeita exame de recurso sobre o uso de banheiro por pessoa trans. O Supremo suspende lei do Rio de Janeiro que obriga escolas particulares a estender promoções a clientes antigos. Corte Especial do STJ recebe denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia no âmbito da Operação Faroeste. Partido político aciona o Supremo para que planos de saúde sejam impedidos de obter informações genéticas de pacientes. Judiciário do Paraná promove ações para incentivar a adoção de adolescentes. E ainda, Supremo Tribunal Federal vai promover audiência pública sobre o uso de ferramentas de monitoramento de celulares e tablets. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 7 de junho, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a norma do Estado do Rio de Janeiro que obrigava escolas particulares a oferecer descontos para clientes antigos. A decisão provisória ainda deve passar pelo plenário da Casa. Repórter Carolina Chaves. A decisão foi numa ação movida pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem, contra uma lei fluminense de 2015. A norma exige que as instituições de ensino privadas do Estado, de todos os níveis, incluindo cursos extracurriculares e academias, ofereçam as mesmas condições de descontos e promoções dadas a clientes novos, também para os antigos. O ministro entendeu que a lei fluminense extrapolou a competência para tratar sobre consumo e legislou sobre educação, o que é uma competência exclusiva da União. O ministro explicou ainda que, de acordo com uma lei federal que trata sobre as anuidades escolares, cabe a cada instituição privada estabelecer as condições de pagamentos e de contratos com os alunos. A decisão liminar já está valendo, mas precisa passar pelo referendo pelos demais ministros. O julgamento está agendado para o plenário virtual e começa no dia 21 de junho. Por maioria, o plenário do STF rejeitou o recurso apresentado contra a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre o direito de uma pessoa transexual usar banheiros públicos. A decisão ocorreu por questões processuais, entendendo que o caso não poderia ser decidido pelo Supremo. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. O recurso em questão já tinha repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão que seria tomada pelo STF valeria para casos semelhantes em outros tribunais. Os ministros Luiz Roberto Barroso, relator, e Edson Fachin já haviam votado a favor da autora do recurso, no sentido de ela ter direito a tratamento conforme a identidade social e concedendo indenização por ter sido impedida de usar o banheiro feminino em um shopping de Florianópolis, em Santa Catarina. Na retomada do julgamento, o ministro Luiz Fux, que havia pedido vista, apresentou voto divergindo da posição de Barroso e de Fachin. Fux entendeu que a repercussão geral do caso deveria ser retirada e que o recurso não deveria ser aceito por considerar que o processo não trouxe nenhuma questão constitucional e que, por isso, o caso não deveria ser julgado no Supremo. O pedido venha, as opiniões, os votos que já foram proferidos, todas as vênias, eu sustento essa preliminar para negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 323B do Regimento Interno do Supremo, que permite que me manifeste sobre a ausência da repercussão geral, muito embora ela tenha sido votada. Nós estamos cancelando o reconhecimento da repercussão geral da matéria atinente ao tema, e é por essa razão, porque implica análise de fatos e porque também não há repercussão geral, que eu estou pedindo vênia para negar seguimento ao recurso. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do ministro Luiz Fux, vencidos os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Deixo registrado aqui a minha inquietação, porque o que é importante é se o fato tem natureza constitucional e não a invocação de um específico dispositivo.
E a discriminação contra uma pessoa transexual é evidentemente um fato constitucional. Aliás, é um fato inconstitucional. E, portanto, não é a categorização jurídica feita na inicial, mas a dimensão constitucional da situação que está sendo discutida que faz a diferença. É isso que ensinam os livros. O Partido Democrático Trabalhista acionou o Supremo para tentar impedir que planos de saúde obtenham informações genéticas de pacientes. O PDT sustenta que esse tipo de material não se enquadra no conceito de doenças e lesões pré-existentes que devem ser informadas antes da contratação do convênio. Evelyn Araújo. O PDT questiona o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que permite os planos de saúde obterem informações sobre o patrimônio genético das pessoas antes de fechar a contratação da cobertura. A súmula do STJ diz que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença pré-existente, é ilícita se não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. O PDT alega que esse entendimento possibilitaria às empresas acessar dados genéticos de potenciais clientes e, a partir disso, definir termos, preços e condições dos serviços. O partido disse ainda que doenças e lesões pré-existentes devem ser informadas numa declaração de saúde na assinatura do contrato, mas a obrigação não se aplicaria a mutações genéticas, que não são doenças, mas variações na sequência do DNA que podem ou não acarretar limitações médicas. Citando dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar de que o mercado de planos de saúde atinge mais de 51 milhões de pessoas, a legenda alerta para o impacto da súmula do STJ na saúde brasileira e argumenta que a investigação indiscriminada do passado médico dos consumidores permite a coleta de dados sensíveis antes da precificação do serviço. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi distribuída ao ministro Dias Toffoli. Agora o assunto é eleição. Em outubro, milhões de brasileiros vão mais uma vez usar a urna eletrônica para escolher prefeito e vereadores. Mas o que acontece se o equipamento falhar? O Tribunal Superior Eleitoral tem algumas estratégias para garantir o voto do eleitor. Quem mostra é a repórter Viviane Novaes. O Brasil não é o único país que adota a urna eletrônica em eleições, mas é referência no mundo todo no uso dessa tecnologia. Num país gigantesco como o nosso, o número de equipamentos impressiona. Nas próximas eleições, a quantidade deve se aproximar a 500 mil urnas. E aí, como é uma máquina, ela pode quebrar na hora da votação, não é mesmo? Mas o Tribunal Superior Eleitoral tem solução para isso. O coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, explica. Se a máquina parar de funcionar, é possível retirar a mídia, onde os votos já foram armazenados, e colocá-la em uma máquina de reserva, que é chamada de urna de contingência. Aqui a gente tem uma memória principal da urna e aqui uma memória secundária. São duas memórias. A cada voto, o voto é gravado nessas duas mídias. E aí, isso permite com que, se a urna quebrar, a urna é simplesmente desligada, se retira uma mídia, essa outra mídia auxiliar aqui também, se coloca na urna de contingência. E na urna de contingência, ela não tem votos internamente, mas sabe que nessa mídia tem votos. E aí, se insere isso na urna, liga a urna, ela vai verificar que não tem votos internamente, tem votos externamente, faz o sincronismo. Isso resolve 90% dos problemas. Agora, a própria mídia pode apresentar defeito, mas também tem solução para isso. Então, você pega uma outra mídia dessa e se insere na urna principal, que já tem votos internamente, ela vai perceber que não tem votos externamente. Quando a urna liga, ela ressincroniza. Tudo isso é sempre feito verificando-se antes assinaturas digitais de todos os arquivos. Então, ninguém conseguiria poder modificar qualquer voto ou qualquer coisa. Se fizer isso, a urna simplesmente vai parar com erro de integridade. Se nada disso funciona, o eleitor vota da maneira antiga, no papel, o que tem sido muito raro nas eleições. Nas últimas, apenas 3 sessões tiveram votação manual no primeiro turno. Já no segundo turno, o voto foi 100% eletrônico. E você sabe o que é certidão circunstanciada? É um documento que pode ajudar quem está com o título de eleitor cancelado. Ele não serve para votar, mas pode substituir o título em outras situações enquanto o cadastro eleitoral estiver fechado.
O repórter Fábio Ruas explica pra gente. Perdeu o prazo de regularização do cadastro eleitoral e não está conseguindo emitir a certidão de quitação? Calma que tem um jeito. Nesse caso, você pode solicitar uma certidão circunstanciada. Ela não pode ser usada para votar, mas você pode apresentar esse documento para tirar ou renovar passaporte, receber benefícios sociais, tomar posse em cargo público, renovar matrículas em escolas e faculdades, entre outras situações que exigirem um comprovante da Justiça Eleitoral. Mas se liga, que não dá para fazer pela internet não, viu? Tem que ser presencialmente. Basta ir até o cartório eleitoral mais perto da sua casa, levando um documento oficial com foto e o seu título. Você também pode acessar o site do TRE do seu estado e entrar em contato com o cartório da sua região por telefone, e-mail ou WhatsApp. A certidão circunstanciada tem validade provisória. Neste ano é até 4 de novembro. O documento explica por que a situação eleitoral não pôde ser regularizada no momento e recomenda procurar a Justiça Eleitoral após a reabertura do cadastro. A seguir, Corte Especial do STJ recebe denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia no âmbito da Operação Faroeste. E ainda, por falta de câmeras corporais para esclarecer conflito de versões, suspeito é absolvido. Os detalhes no próximo bloco. Caso Marielle Franco, o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo de parte da delação de Rony Lessa e autorizou a transferência para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Quem traz mais informações é o repórter Pablo Lemos. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido de transferência para o presídio de Tremembé, em São Paulo, foi feito pela defesa de Rony Lessa. O ex-policial militar, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, estava preso numa penitenciária federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal apontou que não há mais necessidade de manter o sigilo do caso. Essa transferência é um dos benefícios do acordo de delação premiada que Rony Lessa fechou com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Nesse acordo, ele indicou que os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão são, de fato, os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. A delação de Rony Lessa foi homologada em março deste ano pelo ministro Alexandre de Moraes e Rony Lessa está preso desde 2019. William. Informações ao vivo com o repórter Pablo Lemos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia por crimes investigados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Faroeste. Os detalhes com o repórter Bruno Silveira. A denúncia contra a desembargadora Ilona Márcia Reis envolve os crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal apontou que ela teria recebido propina de R$800 mil para dar decisões favoráveis em 3 processos que envolviam imóveis na região oeste da Bahia. A Operação Faroeste da Polícia Federal investigou um esquema de vendas de decisões judiciais relacionadas a disputas de terra. No Superior Tribunal de Justiça, além da desembargadora, os ministros tornaram réus outras 2 pessoas e rejeitaram uma denúncia contra mais um investigado. O colegiado ainda decidiu por prorrogar o afastamento cautelar da desembargadora do cargo no TJ baiano pelo prazo de 1 ano. O relator do caso, ministro Og Fernandes, apontou que os autos da denúncia do MPF apontam uma ligação estável e permanente entre a desembargadora e os outros 2 acusados na negociação de decisões judiciais favoráveis ao grupo. Og Fernandes ainda explicou que relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações suspeitas na conta de Ilona Reis, como transações envolvendo laranjas e pessoas jurídicas. Mandados de busca e apreensão ainda encontraram comprovantes de depósito de dinheiro fracionado no gabinete da magistrada.
Com o recebimento da denúncia pelo STJ, tem início a fase de ação penal propriamente dita. Porém, o julgamento do mérito do processo ainda não tem data definida. A falta de câmeras corporais para esclarecer um conflito de versões levou a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça a absolver um suspeito. Repórter Marina Campos. Por maioria, o colegiado declarou a nulidade das provas usadas para condenar um homem acusado de tráfico de drogas. Para o colegiado, diante do confronto de versões sobre o que aconteceu na abordagem do suspeito, cabia ao Ministério Público o ônus de apresentar provas que confirmassem a versão dos policiais. O caso diz respeito à abordagem de um homem pela Polícia Militar de São Paulo em via pública. Os policiais disseram que estavam em patrulhamento quando o acusado, ao avistá-los, fugiu e tentou se desfazer da sacola que carregava. O homem jogou a sacola no terreno de uma casa vizinha. Na sacola teriam sido encontrados 62 pinos com cocaína. O réu acabou condenado nas instâncias ordinárias. De acordo com o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, a polícia tentou justificar a abordagem pessoal apenas pelo aparente nervosismo do cidadão, demonstrado com a tentativa de fuga. No entanto, conforme entendimento anterior da sexta turma, não há justa causa na abordagem decorrente de mera impressão subjetiva dos policiais. De acordo com o relator, situações como esta, em que há conflito de narrativas, poderiam ser solucionadas caso a polícia utilizasse meios modernos de controle da atividade, como as câmeras. Com isso, a sexta turma concluiu que foi uma opção do Estado não se aparelhar devidamente para a produção de provas. O Ministério Público Federal e instituições judiciais apresentaram uma contraproposta de 109 bilhões de reais para que as mineradoras reparem os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais. As informações com Márcio Fontinelli. Em um trabalho conjunto com instituições judiciais, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça uma contraproposta para que as mineradoras Samarco, Vale e BHP, responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015, paguem o valor de 109 bilhões de reais para reparar os danos causados pelo desastre. O acordo está sendo discutido no Tribunal Regional Federal da 6ª Região e levou em consideração que o valor seja pago em 12 anos. O recurso não inclui o dinheiro já pago pelas empresas e será utilizado para financiar medidas ambientais e socioeconômicas administrados pelo poder público. Em Campinas, os empregados das lojas de um shopping vão ter de pagar estacionamento se quiserem parar o carro dentro do estabelecimento. A sétima turma do TST rejeitou um recurso do Ministério Público do Trabalho que pedia a suspensão da cobrança. As informações com a repórter Larissa de Paula. O Ministério Público do Trabalho ingressou com ação civil pública após ter sido acionado pelo Sindicato dos Empregados do setor. A entidade sindical relatou que, desde a inauguração do shopping, os trabalhadores das lojas tinham livre acesso ao local e podiam deixar os próprios veículos dentro do estacionamento. Contudo, em 2009, a permanência dos automóveis no espaço passou a ser cobrada. Na visão do MPT, a isenção havia se incorporado aos contratos de trabalho e a mudança causava prejuízo às pessoas trabalhadoras. O juízo de primeiro grau considerou a cobrança abusiva, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, afastou a obrigação de restabelecer a gratuidade. Segundo o TRT, a obrigação de manter as condições do contrato é do empregador e a imposição do pagamento foi feita pelo centro comercial, que não tem responsabilidade sobre a contratação. O Ministério Público do Trabalho recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso de revista foi analisado pela sétima turma. Para o relator do caso, ministro Evandro Valadão, não há alteração contratual lesiva na cobrança posterior pelo uso de estacionamento, cuja propriedade ou gestão não pertence ao contratante. O único sujeito que estaria obrigado a manter as condições originais do contrato é o empregador, o lojista, mero locatário do condomínio shopping. Os ministros da sétima turma
por unanimidade, decidiram rejeitar o recurso do MPT, que pretendia suspender a cobrança. Não cabe mais recurso. A seguir, Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples acaba de ganhar mais um reforço, o Simplifica Aí. E ainda, Supremo proíbe restrições de vagas para mulheres em concursos para a Polícia Militar e Bombeiros na Bahia, Tocantins e Pará. Voltamos a instante. O Supremo Tribunal Federal proibiu restrições de vagas para mulheres em concursos para a Polícia Militar e Bombeiros nos estados da Bahia, Tocantins e Pará. A decisão segue entendimento da Corte no sentido de garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucional normas da Bahia, do Tocantins e do Pará que limitavam o número de vagas para mulheres em concursos públicos para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar. Os ministros atenderam ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que alegou que as leis estaduais feriam um princípio da igualdade ao fazer diferenciação entre os candidatos. As normas estaduais estabeleciam, entre outras exigências, o limite de 10% de ingresso de mulheres na corporação. Os ministros concordaram que, embora certas restrições possam ser aplicadas em concursos, como limites de idade e altura física, esses critérios devem ser devidamente justificados, o que não ocorreu no caso de reserva de vagas para homens no estado da Bahia. Para todos os casos, a proibição de limitar o ingresso feminino na carreira militar passa a valer para concursos em andamento ou finalizados. O Pará já havia se comprometido de continuar o concurso para oficiais e praças da PM sem limitação de gênero e alterar a legislação considerada inconstitucional. E começou a ser julgada hoje, em sessão no plenário virtual do STF, a ação contra a lei que regulamenta a perícia oficial brasileira. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Marta Ferreira. O questionamento foi feito ao Supremo pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol. Alega que a lei de 2009 restringe os cargos de peritos oficiais policiais civis há apenas 3 deles: peritos criminais, médicos legistas e peritos odontologistas, acabando com outros cargos relevantes dessa área que são responsáveis por milhares de laudos oficiais essenciais para a condenação de criminosos. O processo foi levado a julgamento no plenário virtual sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Ele votou no sentido de não atender ao pedido feito pela Cobrapol. O relator afirmou que a lei está em harmonia com o objetivo de garantir a uniformidade de tratamento para os cargos de perito oficial de natureza criminal de todo o Brasil e, por isso, não vê motivos para declarar a norma inconstitucional. Toffoli acrescentou que a lei em questão faz referência expressa à suplementação normativa a cargo dos entes federados, respeitando-se a esfera de competências de cada um para organizar as respectivas carreiras. Portanto, a suplementação pretendida pela autora compete a cada ente federado no âmbito das respectivas atribuições. Assim, entende que a lei é válida. Com a adesão de mais de 70 tribunais e órgãos da Justiça brasileira, o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples acaba de ganhar mais um reforço, o Simplifica Aí, nova editoria das redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é traduzir termos jurídicos complexos para uma linguagem mais acessível. Além disso, incentivar o uso dessas palavras mais simples pelos representantes da magistratura e da advocacia. A iniciativa busca desmistificar o vocabulário jurídico e aproximar o cidadão do Poder Judiciário. A nova editoria faz parte das ações do Pacto pela Linguagem Simples, lançado no ano passado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso.
E na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal vai promover uma audiência pública sobre o uso de ferramentas de monitoramento de aparelhos como celulares e tablets. O assunto chegou ao STF por meio de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República que aponta omissão do Congresso Nacional na regulamentação do tema. Repórter Pablo Lemos com as informações. O ministro Cristiano Zanin convocou a audiência pública para segunda e terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Entre os assuntos estão a regulação do uso de programas de espionagem e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos como celulares e tablets. Para Zanin, o encontro vai permitir que especialistas e representantes do poder público e da sociedade civil apresentem sugestões sobre o tema a fim de aprofundar a condução do processo sob relatoria dele. Em fevereiro, o ministro solicitou informações ao Congresso Nacional sobre a regulamentação do uso dessas ferramentas com base em uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República. A PGR afirma que, apesar de avanços na legislação, como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ainda não há uma regulamentação sobre programas de infiltração virtual. Em resposta, o Congresso apresentou alguns projetos, entre eles a sugestão de criação da Controladoria das Atividades de Inteligência e a tipificação do desvio de finalidade. O encontro na primeira turma do STF ainda vai permitir a participação dos interessados por meio de videoconferência. Também haverá transmissão pela Rádio e TV Justiça. Foi lançado no Supremo o livro Tributação Movida a Dados. A obra, de autoria do mestre em Direito João Gabriel Costa dos Santos, tem prefácio escrito pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Repórter Amanda Mustafa. A obra é fruto de pesquisa desenvolvida durante a dissertação de mestrado do autor. Ele analisa as transformações da era digital no setor público na atividade tributária. Com as transformações tecnológicas, a gente vê que a administração pública está demandando cada vez mais o uso de dados para operacionalizar suas atividades. E isso não é diferente no direito tributário. E com isso, seguindo uma tendência global, o Brasil também ele está dentro desse debate, e com isso eu tentei trazer, dentro dessa minha pesquisa, os principais pontos que estão sendo analisados, tanto na legislação quanto na jurisprudência. O ministro Gilmar Mendes participou do lançamento na Biblioteca do Supremo. Ele assina o prefácio da obra e falou sobre a relevância da publicação. Segundo o ministro, apesar das novas tecnologias de comunicação se tornarem imprescindíveis para a realização de direitos, esses mesmos avanços tecnológicos trazem riscos de violação de direitos fundamentais na era digital. Nessa perspectiva, com a crescente utilização de bancos de dados dos contribuintes, esse debate alcança também o direito tributário e, claro, o direito constitucional tributário, suscitando controvérsias sobre reais limites jurídicos e éticos da atividade fiscal. Assim, considero que, em bom momento, João Gabriel nos brinda com minuciosa reflexão acerca dos parâmetros para as operações de tratamento de dados pessoais realizadas nos processos de fiscalização e de cobrança de tributos. No próximo bloco, mais de 200 profissionais da educação de Mato Grosso recebem informação sobre a Lei Maria da Penha. E a gente fala também sobre as ações do Judiciário do Paraná para incentivar a adoção de adolescentes. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça do Paraná promoveu a 6ª edição da Semana da Adoção. Foram realizadas lives e ações em todo o estado, com destaque para a adoção de adolescentes. Quem conta pra gente os detalhes é a repórter Juliana Bueno. Pretendentes que aceitam adotar adolescentes correspondem a menos de 1% no Brasil, segundo o Sistema Nacional de Adoção. Por isso, a 6ª Semana de Adoção do TJPR teve como tema um olhar para a adoção de adolescentes. Por meio de iniciativas como o aplicativo A.Dot, sob coordenação da Seja Paraná,
e, destacadamente, o Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção. Eles têm debatido o tema das adoções necessárias, promovendo a sensibilização e a conscientização sobre todos os aspectos da adoção, estimulando, por meio de uma especializada preparação, a ampliação do perfil definido pelos adotantes. As buscas ativas pelo aplicativo A.Dot têm sido fundamentais para as adoções de adolescentes. Além disso, as adoções internacionais também são uma alternativa viável. Das 56 adoções internacionais que foram feitas em 2023, 22 são do Paraná, ou seja, só o Paraná faz 40% das adoções internacionais. O primeiro aplicativo de adoção do Brasil, que já concretizou 172 adoções. Adoções que não aconteceriam se nós não tivéssemos ferramentas para a busca ativa dessas crianças e desses adolescentes. A semana contou com a participação de profissionais da área da infância e juventude de todo o estado. Permitir a essas famílias conhecer sujeitos reais e abandonar um pouco o estereótipo da criança maior, que é difícil, que não é possível de se vincular, e quem sabe gerar um processo de aproximação para a adoção. Nós temos adolescentes maravilhosos que estão nos acolhimentos, que são estudiosos, que são afetivos, que têm esse sonho pela adoção. E aí, esse encontro, promover esse encontro, tirá-los da invisibilidade, propiciar que o adotante tenha acesso a eles, pode fazer a diferença. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem intensificado o andamento da obra da nova sede da Corte. O projeto é do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer e visa a melhoria das instalações para ampliar cada vez mais o acesso à justiça. Repórter Ana Paula Souza. A obra da nova sede do TRF1 está a todo vapor. Quase 40% das edificações estão concluídas e a previsão de entrega é no começo de 2029. O TRF da Primeira Região é considerado o maior tribunal de apelação do mundo e atende a demanda judicial de 12 estados, mais o Distrito Federal. Por isso, o novo presidente da Corte, desembargador federal João Batista Moreira, definiu como uma das prioridades de sua gestão intensificar a obra. Estamos num novo momento, considerando o preenchimento de todas as vagas. A dificuldade que nós temos hoje, a partir de agora, é de instalações adequadas para funcionar o tribunal. É um tribunal regional, mas só que um regional especial, né? Considerando que ele abrange mais de 74% do território nacional, né? Projetado pelo escritório do arquiteto Oscar Niemeyer, o empreendimento de 168.886 metros quadrados, dividido em 4 blocos, irá abrigar os atuais 43 desembargadores federais e 1.366 servidores do quadro de pessoal, além de 866 prestadores de serviço e 211 estagiários, que atualmente trabalham distribuídos em 8 prédios diferentes. Está em fase de execução, nesse momento, a construção complementar da estrutura de concreto, impermeabilização e drenagem do bloco C, que será destinado às salas de sessões de julgamento. A gente já tem o bloco A, que é onde vão ficar os gabinetes dos desembargadores, que já está com a estrutura praticamente pronta, e o bloco D, que também está no mesmo pé. Agora o bloco C vai ficar no mesmo pé desses outros 2 edifícios, faltando apenas o plenário, que ele tem uma estrutura um pouco mais robusta, um pouco mais desafiadora. Em auxílio à presidência do TRF1, o juiz federal Cleberson Rocha foi designado para acompanhar o andamento da obra e cuidar dos direcionamentos necessários, principalmente agora que o trabalho também contará com a participação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova Cap, por meio de uma parceria feita entre o TRF1, o Conselho da Justiça Federal, o CJF, e o governo do Distrito Federal. É uma forma de proporcionar que todo o corpo da Justiça Federal, de segunda instância, o tribunal, consiga executar de fato e nas melhores condições o seu mistério, que é prestar jurisdição, resolver os processos judiciais de toda a região. O Judiciário de Mato Grosso promoveu a formação de profissionais da educação estadual sobre a Lei Maria da Penha nas escolas. O objetivo é trabalhar a prevenção e redução dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Reportagem de Celi Silva. Os esforços do Poder Judiciário de Mato Grosso no combate à violência contra a mulher ganharam um reforço. Por meio do projeto Ser Mulher e a Lei Maria da Penha nas escolas, cerca de 200 profissionais da educação estadual foram capacitados no tema, que visa prevenir relacionamentos abusivos na adolescência e, consequentemente, situações de violência doméstica e familiar. A formação, realizada na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contou com palestras de membros da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do Poder Judiciário, Ser Mulher MT. Dentre os temas, legislação voltada à proteção das mulheres no Brasil, a importância do acolhimento às vítimas de violência e a atuação da Ser Mulher diretamente com os alunos nas escolas. São psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, para eles saberem como abordar a criança, o adolescente, ou mesmo até o adulto que esteja fazendo um supletivo. Então, ele precisa ter um conhecimento mínimo da Lei Maria da Penha e também para fazer projetos. É de extrema importância que esse atendimento seja sem preconceito, sem machismo, sem pré-julgamento, tá? Para que essa mulher se sinta acolhida e se sinta em confiança na instituição para romper o ciclo da violência. Desde o advento da Lei Maria da Penha, né, a gente percebe que a parte punitiva ela vem sendo cumprida, né? Mas a gente precisa trabalhar muito ainda a parte de prevenção. E é nesse sentido da prevenção que nós vamos até a escola e a gente fala com esses adolescentes a fim de mudar essa estatística futura, né, em relação à violência doméstica. O projeto Ser Mulher e a Lei Maria da Penha nas escolas existe desde 2021 e já percorreu 79 escolas de Cuiabá e Várzea Grande, levando palestras aos adolescentes. A iniciativa do Poder Judiciário conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação. Porque é extremamente importante a gente formar as equipes para que se observe com um olhar mais apurado as crianças, né, que podem ser vítimas ou presenciar essas violências em casa, para que a gente consiga realmente fazer um encaminhamento correto, o tratamento necessário. Profissionais da educação que atuam na ponta como diretores e coordenadores escolares ressaltaram a importância de orientar e conscientizar os estudantes sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essas palestras dentro da escola vai ser muito importante para diminuir esse sentimento de que a mulher é inferior ao homem, de que aquele homem que lava a louça, que cuida da casa, que cuida do seu filho, se torna menos homem. Isso é uma enganação muito brutal. O nosso trabalho é orientar também esses alunos, né, que assim, eles têm uma vida pela frente e que o possessivismo não é bom para eles em nenhuma fase da vida deles. Veja a seguir os números do programa Solo Seguro Favela do CNJ no estado de Alagoas. E ainda, animais resgatados nas inundações do Rio Grande do Sul são adotados e recebem uma nova chance para viver em segurança. Voltamos já. O programa Solo Seguro Favela, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, entregou 17 mil títulos de propriedade esta semana em várias partes do país. O interior de Alagoas também foi beneficiado, como mostra o repórter André Risco. O primeiro município a ser beneficiado pelo programa Solo Seguro Favela foi Passo de Camaragibe. Por aqui, 51 títulos de propriedade foram entregues a moradores de comunidades carentes. A iniciativa é da Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas, a Corregedoria Geral da Justiça, a Associação dos Notários e Registradores de Alagoas e as prefeituras. É uma iniciativa do CNJ, que nós, do Judiciário Alagoano, ficamos muito tranquilos, porque a gente já faz isso há 12 anos, então, com moradia legal. Então, para a gente, é sempre um prazer enorme estar fazendo isso. Você obter a escritura do seu imóvel devidamente registrado em cartório,
é um sonho que muita gente persegue. E hoje, esses 51 contemplados, né, estão realizando esse sonho. Eles estão tendo a segurança jurídica que aquele imóvel realmente pertence a ele, que eles podem dispor efetivamente do bem. Então, isso para nós é uma alegria muito grande. O prefeito de Paço de Camaragibe disse que é uma satisfação enorme poder realizar o sonho dessas pessoas. Isso para a gente é uma felicidade muito grande, né, poder dar esse título a cada um da sua residência. Pretendemos realizar outras que está por vir e eu acredito e creio que elas virão no tempo certo, entendeu? Então esse é o nosso desejo, cada dia mais ampliar os termos da nossa cidade e desenvolvimento para que cada dia mais cresça. A Glaciete convive há 20 anos com a insegurança de perder a casa. Hoje, ela sai daqui com um documento em mãos e a certeza de que agora ninguém vai tomar o imóvel dela. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, porque eu consegui o papel da minha casa, que eu tinha medo, né, eu não tinha certeza que a casa era minha, mas hoje eu tenho a certeza que a casa é minha. E hoje é um dia maravilhoso para mim. Mesmo diante da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o projeto Borboleta, voltado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar de Porto Alegre, segue ativo e foi disponibilizado para elas um canal de escuta humanizada na modalidade online. Em momentos de crise climática como a atual, a estabilidade emocional e a segurança alimentar se tornam um desafio a muitas famílias. Todo o cuidado com as necessidades básicas, juntamente com a atenção à saúde mental, são fundamentais para amenizar o sentimento de insegurança e sofrimento. Para a psicóloga Ivete Machado Vargas, coordenadora do projeto Borboleta, é muito grande a lição de vida que as mulheres do projeto estão mostrando neste momento. Todas repartem um pouco do que têm, acolhem outras pessoas em suas casas, quando elas mesmas não possuem o suficiente. Agora, com essa crise climática, com as enchentes, de novo, a gente para de operar no presencial, nós retomamos daí os grupos online. Então, as mulheres já eram, né, vinculadas ao projeto, começam a ser atendidas, então, de forma online novamente. A gente já vinha, né, com a pandemia, com essa experiência híbrida de atendimentos presenciais e atendimentos online. O auxílio através da parceria com o Banco de Alimentos tem sido reconfortante diante das incertezas impostas neste momento pelas condições climáticas. Há uma insegurança alimentar, né, de algumas mulheres, né, e nós então passamos a contar com os nossos parceiros, que são o Banco de Alimentos, buscando então cesta básica para elas, e aí a gente vai e leva até a casa delas. Esse é um problema que a gente percebeu, que muitas mulheres estavam, além de estar, né, cuidando da sua vida, das suas dificuldades, dividindo um pouquinho que tinham com outras pessoas, com parentes, né, que vieram para as casas delas. E animais resgatados nas inundações do Rio Grande do Sul estão ganhando uma nova chance para viver em segurança. A iniciativa promove a adoção solidária e protege os pets do abandono, o que está previsto na lei ambiental. A reportagem é de Amanda Mustafa. A cadelinha Luna já se sente à vontade no novo lar. É uma cachorra maravilhosa, assim, bastante carinhosa, amável. Então, é uma experiência muito positiva, assim, né? Bem tranquila, já está se sentindo dona aqui. Ela era proibida de vir para o sofá, mas não teve jeito. Teve que colocar os paninhos aqui e liberar o espaço. A cadelinha é um dos animais vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Milhares foram retirados de telhados, de dentro d'água e levados para abrigos provisórios. O GRAD já atua há mais de 10 anos em situações de desastre, mas como esse do Rio Grande do Sul, é algo que não tem comparação. Nós estimamos mais de 10 mil animais hoje abrigados, animais que já viviam nas ruas, animais que os tutores não puderam levar, animais que os tutores não quiseram levar, e nós temos uma emergência sanitária, né? Uma vez que agora esses animais estão todos aglomerados em abrigos e eles precisam urgentemente de adoção
para sair desses locais. E é nessa fase da operação que entram pessoas como o Gleison, tutor da Luna. Graças ao trabalho do GRADE, o Grupo de Resgate a Animais em Desastre, mais de 200 cães e gatos já foram entregues para tutores no Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. A gente tem se preocupado em não levar animais que possivelmente tenham tutor, né, que o tutor por algum motivo ainda não tenha conseguido encontrá-lo. Nós estamos dando preferência a animais que já estavam nos abrigos antes da tragédia, para que assim possa desafogar os abrigos, né? E porque como eles receberam uma demanda muito grande, a gente tem dado preferência a animais que já estavam abrigados anteriormente e animais com claros sinais de ou que não tinham tutor ou que viviam em situação de maus tratos, né? É visível você pegar um animal que tinha um tutor responsável e um animal que vivia de qualquer jeito, né? Animal acorrentado, com marca de corrente no pescoço, animal com problema de coluna. No Brasil, o abandono de animais é considerado crime desde 1998, quando foi publicada a Lei de Crimes Ambientais. A pena prevista para quem comete maus tratos contra cães e gatos é de 2 a 5 anos de reclusão, pagamento de multa e proibição da guarda. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o governo gaúcho atuam para definir ações que garantam a saúde e o bem-estar dos animais resgatados nas enchentes. Para a diretora jurídica do GRADE, a adoção é uma das soluções para proteger os pets. O Rio Grande do Sul não pode e não vai conseguir absorver essa quantidade de animais em abrigos, porque nós estamos falando de aí, pelo menos 5 municípios muito atingidos. Então, isso ao longo do tempo se torna algo extremamente dispendioso e algo inviável, né? Até para você construir abrigos, porque nós não temos os problemas só com os animais, né? Nós temos uma população praticamente inteira desalojada. Então, a melhor solução é nós aproveitarmos a comoção nacional que essa tragédia causou e viabilizar adoções responsáveis para o restante do Brasil. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. A gente se despede com as imagens marcantes que você acompanhou aqui no JJ ao longo da semana. Uma boa noite para você. Até segunda.